Efésios capítulo 4, versículos 25 até o versículo de número 32. Irmãos e irmãs, amigos, amigas, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui, até o versículo 32, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a santificação é um processo contínuo e inacabável ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra. Repetindo, a santificação é um processo contínuo e inacabado ao longo da nossa vida terrena, ao longo da nossa vida aqui na terra. Quando nós falamos a palavra santificação, nos vem à mente pelo menos dois sentidos. Na verdade, esses são os dois sentidos exatos da palavra. O primeiro sentido é aquela santificação que Deus, Ele realizou nas nossas vidas quando nos tirou das trevas, quando nos tirou do mundo, nos santificou, nos regenerou, para que assim nós fôssemos separados para Deus, separados para o Senhor. Contudo, a santificação, ela envolve um outro aspecto, que é aquele processo, através do qual, através do auxílio do Espírito Santo, nós vamos nos desvencilhando da carne, das suas paixões, dos seus desejos, e vamos nos consagrando cada vez mais a Deus, cada vez mais ao Senhor. É nesse segundo sentido, é nesse segundo aspecto que nós fizemos a nossa afirmação inicial, ou seja, que a santificação, ele é um processo contínuo e inacabado na vida do cristão ao longo da sua existência, ao longo da sua peregrinação aqui neste mundo, aqui nesta terra. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que é dessa santidade que o apóstolo Paulo, ele fala. É desse sentido da santidade que o apóstolo Paulo, ele trata nesse trecho que nós acabamos de ler. Efésios, capítulo 4, versículos 25 até o versículo de número 32. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês prestaram atenção, mas esse trecho que nós temos diante de nós, ele inicia com uma expressão bem importante, com uma expressão bem peculiar, ou seja, a expressão por isso. E isto é importante, e isto é significativo, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender tudo isto que o apóstolo Paulo, ele discorre aqui nessa passagem. Essa expressão por isso, a qual nós acabamos de fazer referência, ela está fazendo a ligação, ela está fazendo a junção daquilo que Paulo havia falado antes, ou seja, nos versículos anteriores, e daquilo que Paulo, ele começará a falar a partir de agora, quando ele se dirige para os cristãos da igreja de Éfeso. Conforme nós vimos na nossa meditação anterior, ou seja, há 15 dias, entre os versículos 17 até o versículo 24, o apóstolo Paulo, ele tratou acerca da santidade. A santidade como uma nova realidade.
uma nova realidade na vida daquelas pessoas que são salvas, uma nova realidade na vida daquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, ou seja, passaram pelo processo de salvação. Aqui, no restante desse trecho, dos versículos 25 até o versículo 32, Paulo, ele continuará falando sim da santidade. Paulo, ele continuará falando sim acerca da santificação. Contudo, ao longo desse trecho que nós temos diante de nós, ele vai especificar, ele vai detalhar, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, como é que essa santificação, como é que esse processo que é contínuo, que é inacabável na vida do cristão, onde nós nos desvencilhamos daquilo que é mal e onde nós nos consagramos de fato a Deus, como é que esse processo na prática ele se dá em nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos esquecer jamais que a santificação ela se dá ou ela envolve todo o nosso ser ao longo da nossa jornada aqui na terra. Na verdade, é esse sentido da expressão andar que muitas vezes o apóstolo Paulo ele usa ao longo da sua carta aos Efésios. O andar aqui diz respeito à nossa vida. O andar aqui diz respeito à nossa vivência ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. E quando nós falamos em santidade, e quando nós falamos em santificação, a gente percebe que esse processo, ele está presente ao longo de toda a nossa vida e ele envolve todo o nosso ser, ele envolve toda a nossa pessoa, ele envolve toda a nossa personalidade, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas palavras. E é justamente isso, meus irmãos, minhas irmãs, é justamente isso, meus amigos, minhas amigas, que nós iremos focar na noite de hoje, com base nesse trecho, com base nessa passagem que nós temos diante de nós. Nós iremos aprender, com a graça de Deus, que esse processo de santidade, que esse processo de santificação, que está se desenvolvendo ao longo da nossa vida, ele envolve todo o nosso ser, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. Portanto, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é desenvolvendo a santidade. Desenvolvendo a santidade. E através desse tema e através desse assunto, nós aprenderemos que a santificação do cristão, ela envolve as suas palavras. A santificação do cristão, ela envolve as suas ações. A santificação do cristão, ela envolve os seus sentimentos, ou seja, a sua pessoa completa, a sua pessoa inteira, e é isto que nós iremos aprender através do ensinamento do apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, entre os versos 25 até o verso número 32. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, vamos trabalhar a partir de agora esse texto, vamos nos aprofundar aqui nessa passagem, vamos ver como essa santificação, ela envolve toda a nossa vida. Vamos aprender como essa santidade, ela envolve todo o nosso ser. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós realizamos e aquilo que nós sentimos, para que assim nós possamos cada vez mais intensificar o processo de santidade, o processo de santificação em nossas vidas. Portanto, em primeiro lugar, nós iremos observar que a nossa santidade, a nossa santificação, ela se desenvolve através das nossas palavras. A nossa santidade, a nossa santificação, ela se desenvolve através das nossas palavras. Quando nós olhamos aqui para essa passagem, versículos 25 até o versículo número 32, nós observamos, meus irmãos, nós observamos, meus amigos, algumas exortações, algumas admoestações que Paulo faz quanto ao uso da nossa fala, quanto ao uso do nosso linguajar, que estão diretamente envolvidos em nossa santidade, que estão diretamente envolvidos na nossa santificação. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, em outras palavras, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a nossa fala, ela deve ter como objetivo promover a santidade em nossas vidas. E aí, nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas em que aspectos isso acontece?
Como é que o nosso falar produz santidade? Como é que o nosso falar produz santificação de acordo com o ensino do apóstolo aqui nesse texto? Em primeiro lugar, o nosso falar produz santidade, o nosso falar produz santificação quando nós falamos e falamos de maneira sincera. Quando nós falamos e falamos de maneira sincera. Olhem aí, meus irmãos, olhem aí, meus amigos, o que nós temos no versículo 25, Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Diz o seguinte, a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo ele está exigindo de mim, exigindo de você, exigindo de todos nós, irmãos e irmãs, que nós sejamos verdadeiros no nosso falar, que nós sejamos genuínos em nossas palavras. E é interessante porque essa instrução, é interessante porque essa exortação, conforme a palavra de Paulo, ela acontece de duas formas, ela acontece de duas maneiras. Em primeiro lugar, quando nós abandonamos a mentira. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, deixando a mentira. Quando nós olhamos o significado dessa palavra deixar, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 25, é o mesmo significado da palavra despir que o apóstolo Paulo usou no versículo 22, mostrando que nós devemos nos desvencilhar, mostrando que nós devemos nos despir do velho homem. Aqui ele diz que a atitude é semelhante, especificamente falando em relação à mentira. Nós devemos nos despir, nós devemos nos desvencilhar de toda e qualquer palavra mentirosa, de toda e qualquer palavra falsa, que porventura sejamos tentados a falar e a falar através dos nossos lábios. Talvez nós nos questionemos, talvez nós nos perguntemos, mas por que será que Deus nos faz essa exortação? Por que será que Ele exige de nós que nós não sejamos falsos? Por uma razão muito simples. Conforme Cristo ensinou, a mentira, ela tem como pai o diabo. E uma vez que você é salvo, uma vez que você é filho de Deus, a situação se torna incompatível de você ter uma fala falsa, de você ter a mentira nos seus lábios. Por isso que, para que nós desenvolvamos a nossa santidade, precisamos desenvolver uma fala verdadeira. E para isso, nós devemos, conforme Paulo aqui nos ensina, deixar a mentira. Mas não só isso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala de maneira positiva que nós devemos proceder, que nós devemos falar e falar a verdade. Na verdade, a verdade é o idioma que todo crente, é o idioma que todo salvo, ele deve obrigatoriamente falar. Servimos ao Deus verdadeiro, servimos ao Deus de verdade. Automaticamente se espera de nós, consequentemente Deus espera de nós, que nós de fato procedamos assim, ou seja, que sejamos verdadeiros, que sejamos transparentes, que sejamos genuínos naquilo que nós falamos, naquilo que profere os nossos lábios. E aí, quando nós olhamos aqui para esse texto, e aí quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós percebemos a razão, nós percebemos o motivo pelo qual Deus ele faz essa exigência em relação a nós, de sermos sinceros, de sermos verdadeiros. E Paulo aqui fala, no finalzinho do versículo 25, porque nós somos membros uns dos outros. Então, dentro do contexto que nós vivenciamos, um contexto de igreja, onde eu sou membro, você é membro, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, se espera de nós que dentro da nossa comunicação, se espera de nós que dentro da nossa vivência, se espera de nós que dentro dos nossos relacionamentos, nós sejamos sinceros, nós sejamos verdadeiros. Onde existe falsidade, se quebra a comunhão. Onde existe mentira, não se prossegue na unidade do corpo de Cristo. E por isso nós temos essa exortação. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós desenvolvamos a nossa santidade, nós precisamos envolver a nossa fala. E, em primeiro lugar, essa fala, conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina, ela deve ser uma fala verdadeira, ela deve ser uma fala sincera. Contudo, o apóstolo Paulo não para nesse ponto,
Contudo, o apóstolo Paulo, ele não para nesse aspecto, no que diz respeito à nossa fala, no que diz respeito ao nosso linguajar. Além da sinceridade, a nossa fala, meus irmãos, a nossa fala, minhas irmãs, ela deve ser uma fala e fala edificante, para que nós promovamos a santidade da nossa vida. Devemos envolver aquilo que nós falamos, e não só com sinceridade, mas nós devemos falar de maneira que edifique o nosso próximo. Veja o que nós encontramos no versículo de número 29, Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Observe a instrução que nós temos da parte do apóstolo Paulo. Ele diz: não saia da vossa boca, veja, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos exorta a quê? A nós termos, meus irmãos, minhas irmãs, um linguajar gracioso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a que nós tenhamos um linguajar gracioso. Primeiramente, conforme nós vemos aqui nesse trecho, ele proíbe o uso ímpio da nossa fala. Ele proíbe o uso ímpio do nosso linguajar. Tanto é que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui, originalmente falando, significa podre. Ela era uma palavra aplicada não só aos peixes podres, mas também aos frutos podres. Com o passar do tempo, eles iriam apodrecendo. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele passa a sua instrução, que nós evitemos, que afastemos das nossas bocas tudo aquilo que seja podre. Na prática, significa o quê? Que nós não devemos falar aquilo que é vil, que nós não devemos falar aquilo que é pecaminoso, que nós não devemos falar aquilo que é carnal, que nós não devemos falar aquilo que é mundano. Por quê? Porque isso não corresponde com a realidade do salvo. Por isso Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra vil, nenhuma palavra pecaminosa, nenhuma palavra carnal, nenhuma palavra mundana. Essas coisas, elas devem estar longe dos nossos lábios. Mas não só isso. Seguindo na sequência, Paulo, ele nos instrui que falemos de forma que edifique. É por isso que ele diz no restante do texto: mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o nosso linguajar deve ser assim. Ele deve ser gracioso. Ele deve agradar a alma das pessoas que estão próximas a nós. O nosso linguajar, ele deve obrigatoriamente produzir benefícios espirituais às pessoas que estão a nos ouvir, às pessoas que estão a nos escutar. Nós devemos, diante da nossa comunicação, ter isso como objetivo, ter isso como meta em relação às nossas vidas, procurar, através daquilo que nós falamos, atender às necessidades espirituais das pessoas, seja de edificação, seja de salvação, conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Então, aqui é o segundo aspecto, que envolve a nossa fala e que deve ser desenvolvido para que assim nós possamos nos santificar. Em primeiro lugar, nós devemos falar a verdade. Em segundo lugar, nós devemos falar de forma que edifique. Mas não só isso, nós também, meus irmãos, minhas irmãs, devemos ter um falar bondoso. Nós também devemos ter um falar bondoso. Veja o que Paulo nos ensina no versículo 31 e o início do versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 31 e o início do versículo de número 32. Ele diz, olhem só: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e agora preste atenção, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Então, o que é que nós temos aqui? Então,
o que é que nós encontramos aqui nessa passagem? A exigência da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, que nós sejamos, meus irmãos, que nós sejamos, minhas irmãs, bondosos, benignos na nossa fala, bondosos, benignos no nosso linguajar. E é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele segue o mesmo padrão que ele vem seguindo desde o início desse trecho, dizendo aquilo que a gente não deve fazer e também mostrando aquilo que a gente deve fazer. E ele vai destacar esse mesmo raciocínio aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos abandonar gritaria, que nós devemos abandonar a blasfêmia, que nós devemos abandonar a malícia. E o que são essas coisas na prática? E o que são essas coisas diretamente falando? A gritaria, por exemplo, consiste em discutir com alguém em voz alta, de maneira que você venha a berrar. Literalmente falando, é o significado da palavra. Mas não só isso. A blasfêmia, a qual Paulo ele faz menção, diz respeito a falar mal do próximo, sobretudo destruindo a sua reputação. É este o significado do termo que Paulo ele usa aqui. E quando ele fala da malícia, é agir, irmãos e irmãs, de má vontade para com o próximo, seja no sentido de destruir a sua reputação, seja no sentido de difamar em relação ao seu próximo. Então, Paulo diz que essas coisas devem estar longe de nós, que essas coisas não devem estar sendo nomeadas na nossa língua, que essas coisas não devem fazer parte do nosso falar, quer seja a gritaria, quer seja a blasfêmia, quer seja a malícia. Mas aí fica a pergunta: se essas coisas não devem ser vistas em nós, se essas coisas não devem estar presentes na nossa fala, o que então deve estar? Paulo diz: aquilo que é bondoso, aquilo que é benigno, conforme ele nos instrui no início do versículo 32. Então, o nosso falar, meus irmãos, o nosso falar, minhas irmãs, deve ser essa comunicação que seja bondosa, deve ser essa comunicação que seja benigna. Na prática, significa dizer que quando nós estivermos falando, sobretudo falando das outras pessoas, nós temos, sempre que possível, destacar as suas virtudes, destacar as suas qualidades, destacar aquilo que aquela pessoa faz de bom em relação à sua vida e não o contrário. Isto, na prática, é você ser bondoso. Isto, na prática, é você ser benigno no seu falar. Ou seja, falar das pessoas sempre no sentido positivo, falar das pessoas evitando o sentido negativo. Por quê? Porque assim, verdadeiramente, você estará usando a sua fala, você estará usando a sua língua de maneira benigna, de maneira bondosa. E é interessante, porque quando você analisa a maneira como Deus se relaciona conosco, é justamente dessa forma, é justamente desse jeito, é justamente dessa maneira. Quando Deus ele é benigno, quando Deus ele é bondoso em relação a nós, Ele nunca procura nos desmerecer, apontando os nossos erros, apontando as nossas faltas, apontando os nossos pecados, não, muito pelo contrário. Então, assim também, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, a gente deve pautar o nosso falar em relação ao nosso próximo. E fazendo isso, nós estaremos desenvolvendo a nossa santificação. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos um primeiro caminho que nós devemos percorrer. O caminho da santidade, o caminho da santificação, o caminho da consagração a Deus ao longo de toda a nossa vida. E isso envolve o quê? A nossa fala, que deve ser uma fala sincera. A nossa fala, que deve ser uma fala edificante. A nossa fala, que deve ser uma fala benigna, que deve ser uma fala bondosa. E aí, quando nós analisamos tudo isso que Paulo aqui nos instrui, a gente para, reflete um pouco e aí chega à conclusão: que grande desafio, meus irmãos, que grande desafio, minhas irmãs, nós temos diante de nós a partir dessa passagem. Afinal de contas, irmãos, irmãs, em um mundo de mentira, falar somente a verdade é algo complexo, falar somente a verdade é algo complicado. Em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que está perdido, falar de maneira graciosa também se torna uma função ou uma missão quase impossível. Mas não só isso, em um mundo cheio de malícia, falar de maneira benigna, falar de maneira bondosa também é quase impossível. Contudo, é dentro desse padrão
que Deus chama a mim, que Deus chama a você, que Deus chama a todos nós. A partir dos nossos ciclos mais particulares, mais privados, como é a nossa família, que talvez seja o local, que talvez seja o ambiente mais difícil da nossa vida de desenvolvermos esse falar santo. Por quê? Porque, via de regra, dentro da sua casa, via de regra, dentro do seu lar, você tem essa intimidade com os seus parentes, quer seja cônjuges, quer seja pais, quer seja filhos, e a gente sabe, e a prática revela isso, muitas vezes nós falhamos e falhamos muito na forma, no conteúdo da nossa comunicação, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, nós temos esse desafio de vivenciar essa comunicação que desenvolve a santificação na nossa vida. Conforme nós falamos, a partir do nosso lar, se estendendo para a igreja, se estendendo para o nosso ambiente de trabalho, enfim, para todos os outros aspectos que compõem a nossa vida. E é assim, meus irmãos, é dessa maneira, minhas irmãs, que nós iremos desenvolver a santidade em nossas vidas, através da nossa fala, através da nossa língua, através do nosso falar. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele não só fala do desenvolvimento da santidade através da nossa fala. Paulo, ele não só fala do desenvolvimento da santificação através do nosso linguajar. Seguindo a sequência do texto, a gente observa um segundo aspecto. Seguindo a sequência do texto, a gente observa que a santidade, a santificação, ela acontece também através das nossas obras. A santidade, a santificação, ela acontece também através das nossas ações. E aqui é um ponto importante, porque quando nós falamos em santidade, quando nós falamos em santificação, nós estamos dizendo que é um processo, que eu, você, todos nós que fomos salvos, que eu, você, todos nós que somos crentes, cooperamos, auxiliamos com Deus para que a gente possa cada vez mais se conformar à imagem de Cristo. E quando nós destacamos esse ponto em termos de ação, quando nós destacamos esse ponto em termos de procedimento, a gente olha aqui para esse texto, meus irmãos, a gente olha aqui para esse texto, minhas irmãs, e percebe pelo menos duas atitudes, duas ações que devem estar presentes em nossas vidas para que assim nós desenvolvamos a santidade, para que assim nós desenvolvamos a santificação. E aí você pode perguntar, quais são essas atitudes? Quais são essas ações? Em primeiro lugar, nós devemos trabalhar e trabalhar honestamente. Em primeiro lugar, nós devemos trabalhar e trabalhar honestamente. Vejam aí, Efésios capítulo 4, versículo de número 28. Efésios capítulo 4, versículo de número 28. Diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Foi aquilo que nós vimos um pouco hoje pela manhã. Aqui o apóstolo Paulo nos exorta a trabalharmos honestamente, com o fim de auxiliar, com o fim de ajudar aquelas pessoas que padecem por necessidade, aquelas pessoas que padecem por precisão. É interessante, conforme nós destacamos, que Paulo ele segue esse roteiro daquilo que a gente não deve fazer e daquilo que a gente deve fazer para desenvolver o caráter de Cristo em relação às nossas vidas. Então, o que é que ele proíbe aqui nesse texto? O que é que ele proíbe aqui nessa passagem? O roubo. Ele dá uma ordem muito clara em relação a isso. E por que ele fala isso? Por uma razão muito simples. Dentro daquele contexto, sobretudo da igreja de Éfeso, que era uma igreja que era composta, em sua grande maioria, por pessoas que vinham do mundo, por pessoas que vinham do paganismo, a desonestidade, a fraude, era uma postura, era uma conduta aceitável dentro daquela sociedade. Contudo, muitas daquelas pessoas se converteram. Contudo, muitas daquelas pessoas pertenciam à igreja de Éfeso. E aí Paulo, na sua instrução, ele levanta justamente essa questão. Dentro daquilo que eles deveriam fazer, dentro daquilo que eles deveriam realizar, essa seria uma delas: abandonar o roubo, abandonar a fraude, abandonar a desonestidade e, por outro lado, se ocupar em um trabalho que seja digno.
Por outro lado, se ocupar em um trabalho que seja honesto. E aí a gente vê, no finalzinho do versículo 28, o objetivo desse procedimento, o objetivo dessa atitude, ou seja, para que aquelas pessoas, uma vez que se sustentassem, para que aquelas pessoas, uma vez que estivessem sendo sustentadas através do trabalho lícito, através do seu próprio trabalho, elas pudessem sim atender, elas pudessem sim auxiliar, elas pudessem sim suprir as outras que não tinham as mesmas condições. Então, dentro da visão do apóstolo Paulo, o trabalho era isso, era não só para garantir o sustento dos irmãos, mas também para ajudar aqueles que nada tinham, para suprir as necessidades do carente. Então veja que na visão do apóstolo Paulo, o trabalho ele não visava objetivos egoístas, não, muito pelo contrário, mas dentro da visão do apóstolo Paulo, o trabalho ele tinha como objetivo fins filantrópicos, de ajuda, de auxílio aos mais necessitados. Então, assim, em primeiro lugar, eles iriam agir como? Para desenvolver a santidade, para promover a santificação, através do trabalho e trabalho honesto. Mas não só isso. Em segundo lugar, em termos de ação, em segundo lugar, em termos de atitude prática, para que eles pudessem se desenvolver em santidade, em termos de ações, eles precisavam, meus irmãos, meus amigos, perdoar e perdoar incondicionalmente. Eles precisavam perdoar e perdoar incondicionalmente. Vejam aí o que nós encontramos no versículo de número 32. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, e agora o que eu quero destacar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é a exortação aqui? Qual é a demonstração que Paulo aqui faz? A prática mútua do perdão baseada na obra de Cristo, a prática mútua do perdão baseada no perdão recebido a partir da obra de Jesus Cristo. Uma vez, meus irmãos, uma vez, minhas irmãs, que eu, você, todos nós somos pecadores e que vivemos dentro do contexto da igreja, nós iremos pecar uns contra os outros. Nós iremos falhar, nós iremos decepcionar, assim como as pessoas falham em relação a nós, assim como as pessoas nos decepcionam. E dentro desse quadro, dentro dessa realidade, qual é o remédio que Deus ele aplica para que a gente possa solucionar esse problema? O perdão. Conforme Paulo diz aqui, o perdão que ele é recíproco, o perdão que ele é mútuo, que ele existe, que ele é liberado e é recebido dentro do contexto da igreja. Contudo, o apóstolo Paulo aqui chama a atenção de um fato. Contudo, o apóstolo Paulo aqui chama a atenção de uma realidade. Esse perdão que nós temos a obrigação de liberar, esse perdão que nós temos a obrigação de conceder, ele não é baseado no mérito das outras pessoas. Ele não deve ser baseado naquilo que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, mas conforme o ensino de Paulo aqui, ele é baseado naquilo que Cristo fez por nós, perdoando-nos incondicionalmente, sem que nós tivéssemos feito nada, absolutamente nada, sem que nós tivéssemos praticado nada, absolutamente nada, para que nós pudéssemos garantir o nosso perdão, para que nós pudéssemos ter o direito de sermos perdoados. Não, isso foi incondicional. E Paulo diz, assim também deve ser o nosso perdão, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto componentes da igreja do Senhor, dentro da nossa vivência em termos de igreja, dentro da nossa vivência dentro do corpo de Cristo, que é a sua casa aqui neste mundo. E aí nós percebemos essas duas ações, e aí nós percebemos essas duas atitudes de maneira muito direta, de maneira muito prática, mas que estão diretamente envolvidas no processo da nossa santificação. Um trabalho que seja honesto e um perdão que seja incondicional. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a gente chega a uma conclusão muito direta, a uma conclusão de ordem muito prática em relação às nossas vidas. Ou seja, que a nossa santidade, ela ocorre dentro do ambiente externo da igreja, ou seja, em nossos trabalhos, em nossas responsabilidades, em nossos compromissos, mas também a santidade, ela acontece dentro do ambiente interno da igreja. Quando nós fazemos o quê? Quando nós perdoamos e perdoamos uns aos outros.
Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Via de regra, a gente tem uma visão um tanto quanto desfocada quanto à questão da santificação. Talvez herdando um pouco do pensamento equivocado do romanismo, que percebe que a santificação se dá quando você foge de tudo e de todos, quando você fica enclausurado. Não. A santidade se dá na nossa vida externa, nos nossos compromissos, nos nossos trabalhos, nas nossas realizações, quando nós agimos conforme o Espírito do Evangelho. Mas não só isso, a nossa santidade se dá também dentro do convívio da igreja, quando nós perdoamos uns aos outros. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente percebe uma lição de ordem muito direta, de ordem muito prática quanto às nossas vidas. Veja, Deus nos chama, e Deus nos chama à santidade, e essa santidade para a qual Deus nos chama, ela deve ser vivenciada em todos os momentos da nossa vida, quer seja quando a gente está aqui dentro da igreja, quer seja na nossa comunhão cristã, quer seja no convívio dos santos, que exige de nós a liberação do perdão, que exige de nós a paciência, que exige de nós o amor em relação ao nosso próximo. Mas não só isso, quando nós estamos lá fora, no nosso dia a dia, quando nós estamos lá fora, na nossa labuta diária, para ganhar o nosso pão, para prover o nosso sustento, uma vez que nós fazemos de maneira correta, de maneira honesta, ali também nós estamos nos santificando. Então, isso é para chamar a atenção desse fato. Viver a vida eclesiástica é muito bom, de certa forma viver a nossa vida dentro da igreja é ótimo. Via de regra a gente não coloca muito os nossos defeitos, os nossos desafios, mas a grande questão, o grande desafio é viver o cristianismo fora da igreja, no nosso ambiente de trabalho, fora da igreja, no convívio com pessoas ímpias. Contudo, é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo nos chama a desenvolver a nossa santificação, quer seja no trabalho secular, quer seja no convívio eclesiástico, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós temos o segundo aspecto, no qual se desenvolve o processo de santidade, no qual se desenvolve o processo de santificação, ou seja, através das nossas ações. E não perca aqui a sequência, não perca aqui a ordem. Em primeiro lugar, nós devemos desenvolver a nossa santidade através das nossas palavras. Em segundo lugar, nós devemos desenvolver a nossa santidade através das nossas ações. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós devemos desenvolver a nossa santidade através dos nossos sentimentos. Em terceiro lugar, nós devemos desenvolver a nossa santidade através dos nossos sentimentos. Conforme nós estamos vendo, além de ações, conforme nós estamos vendo, além de palavras, a nossa santificação, meus irmãos, a nossa santificação, minhas irmãs, se dá por aquilo que nós sentimos, se dá por aquilo que nós temos no nosso interior, se dá por aquilo que nós temos em nosso coração. E aqui, no sentido específico, o apóstolo Paulo, ele faz uma exigência a mim, a você, a todos nós, ou seja, que nós sejamos santos, desenvolvendo uma ira piedosa, ao invés de uma ira pecaminosa. O apóstolo Paulo nos exorta a desenvolver a santidade a partir do momento que a gente desenvolve uma ira piedosa ao invés de uma ira pecaminosa. Vejam aí o que nós temos no versículo de número 26, Efésios capítulo 4, versículo de número 26. Diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Segue Paulo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que o apóstolo Paulo aqui nos ensina? O que é que o apóstolo Paulo aqui nos instrui? Ele nos exorta a nos irar sem pecar. Ele nos exorta a nos irar sem pecar. Quando a gente considera essa questão da ira, quando a gente considera essa questão da raiva, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, que existe pelo menos dois tipos de ira, que existem pelo menos dois tipos de raiva. Existe aquilo que nós chamamos de ira justa e existe aquilo que nós chamamos de ira pecaminosa. Ira justa e ira pecaminosa. E o que seriam essas coisas? Em primeiro lugar, a ira justa. A ira justa, irmãos e amigos, é aquela que se rebela contra tudo aquilo que é pecado. A ira justa é aquela que se rebela contra tudo aquilo que é mal, contra tudo aquilo que é injusto.
é a ira que Deus tem em virtude da sua santidade. Então, nesses termos, dessa forma, se irar não é pecado, porque é isso que o apóstolo Paulo está aqui nos instruindo, quando ele nos dá o versículo 26, tomando como base aquilo que nós encontramos lá no Salmo 4, versículo 4. Paulo, ele aqui baseia a instrução do versículo 26, do capítulo 4 em Efésios, lá no livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 4, depois você pode conferir e chegar a essa conclusão. Então, é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que nós nos iramos, de maneira que a gente acaba se beneficiando com isso, quando a nossa ira é uma ira justa, quando a nossa ira é uma ira piedosa, que se revolta contra aquilo que é pecaminoso, que se revolta contra aquilo que é blasfemo, que se revolta contra aquilo que é mal, que se revolta contra aquilo que é mundano, porque é essa ira que Deus também tem em virtude da sua natureza santa. Então, quando nós olhamos para essas coisas com indignação, sem orgulho, sem malícia, sem vingança, nós estamos nos irando de maneira que seja adequada, de maneira que seja edificativa, de maneira que nos faça crescer e crescer no sentido espiritual. E é interessante quando essa ira faz parte da nossa vida. É interessante quando essa ira faz parte do nosso coração, porque na medida em que a gente odeia aquelas coisas que Deus odeia, naturalmente a gente vai se afastar, naturalmente a gente vai se desviar, naturalmente a gente não vai querer compactuar com essas coisas, e isso vai nos auxiliar como? No processo da nossa santificação. É por isso que Paulo nos dá essa instrução, é por isso que ele nos faz essa exortação. Se você se ira da mesma forma que Deus se ira, se você fica indignado com aquilo que é pecaminoso, assim como Deus fica indignado, automaticamente você vai procurar pautar a sua vida não se misturando com essas coisas, muito pelo contrário. E é isso que Paulo aqui nos ensina, que nós nos iremos, mas sem pecar, que nós nos iremos, mas sem contrariar a vontade de Deus quanto à nossa vida. Então, é o primeiro tipo, vamos assim dizer, de ira que Paulo aqui nos ensina, a ira que nós chamamos de ira justa. Mas não só isso, em segundo lugar, existe aquilo que nós chamamos de ira pecaminosa. São aqueles sentimentos que tentam brotar do nosso coração, que não fazem parte da natureza de Deus, que não fazem parte do ser de Deus. É aquilo que Paulo, ele proíbe no versículo de número 31. Veja aí, Efésios capítulo 4, versículo 31, veja a ira que é pecaminosa dentro das suas demonstrações. Ele diz, olhem só, longe de vós toda a amargura aqui significa espírito ressentido. Ele prossegue, e cólera aqui significa uma fúria apaixonada, e ele diz mais, e ira, que aqui significa uma raiva profunda. Então, a gente deve se afastar desses sentimentos. A gente não pode procurar nutri-los. A gente não pode procurar desenvolvê-los em relação à nossa vida. Por quê? Ele nos leva ao ódio, à autojustiça, à vingança. Isso é pecaminoso. Isso não nos ajuda no processo da nossa santificação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando nós alimentamos esse tipo de sentimento no nosso coração, nós estamos abrindo a sua porta para que o diabo ele venha nos dominar. É por isso que lá no versículo 27, o apóstolo Paulo ele complementa a sua exortação dizendo, nem deis lugar ao diabo. Então veja, são sentimentos, um justo e outro injusto, um que abomina o pecado e outro que se alimenta do pecado, um que não promove a autojustiça e outro que assim o faz, um que nos aproxima de Deus e outro que nos distancia de Deus. E aí nós entendemos, irmãos e irmãs, que os nossos sentimentos, eles influenciam, mas influenciam sim no nosso processo de santificação. Nós somos uma pessoa integrada, nós somos uma pessoa completa. Não adianta falar, não adianta agir quando o nosso sentimento ele destoa dessas coisas, até porque em relação à fala é impossível. Por quê? Porque Cristo mesmo falou que nós falamos aquilo que está cheio o nosso coração. Então, se no nosso coração a gente alimenta o ódio, se no nosso coração a gente alimenta a ira, não nos preocupemos, mais cedo ou mais tarde a gente vai externar isso através de palavras. Por isso que a santidade ela deve acontecer no nosso ser de maneira completa. Envolve as nossas palavras, envolve as nossas ações, envolve também os nossos sentimentos.
E, em relação aos sentimentos, o que é que fica para nós de desafio? Em relação aos sentimentos, o que é que fica para nós em termos de obrigação? O cuidado, meus irmãos, o cuidado, minhas irmãs, que eu, você, todos nós devemos ter com aquilo que se passa no nosso interior. O cuidado que eu, você, todos nós devemos ter em relação aos nossos sentimentos. O profeta Jeremias foi claro em dizer que o nosso coração ele é enganoso e a gente deve ter um cuidado máximo em relação a eles, porque muitas vezes nós procuramos ocultar aquilo que nós somos em termos de ação, mas é inevitável, o sentimento está guardado, o sentimento está fixado nos nossos corações. E o que é que nós devemos fazer? Devemos procurar cada vez mais focar no exemplo de Cristo, focar no exemplo do nosso Salvador, que sabia lidar de maneira santa, inclusive com a impiedade das pessoas. E aqui me vem à mente o evento no qual Cristo, ele expulsa os cambistas do templo. Ali foi um exemplo de ira santa. As pessoas haviam transformado a casa de Deus em um lugar de comercialização. As pessoas estavam ali pervertendo o propósito da casa do Senhor como lugar de adoração para comercializar e assim se enriquecer em termos materiais. E Cristo agiu, ele interviu num sentido muito firme naquela situação. Contudo, ele fez sem pecar. Ele se indignou sem pecar. Ele irou sem pecar. Então, é assim que também nós devemos proceder em relação às nossas vidas. Por outro lado, quando a gente analisa a pessoa de Cristo, por outro lado, quando a gente considera o seu ministério, a gente vê que ele perdoava as pessoas, mesmo quando as pessoas lhe faziam mal. Não guardava no seu coração o ódio, não guardava no seu coração a ira, não guardava no seu coração a animosidade, mesmo quando era injustiçado. E o ápice dessa sua atitude a gente vê justamente na cruz do Calvário. A gente vai se lembrar da ceia do Senhor daqui a alguns instantes. Então, quando ele estava ali, se esvaindo em sangue, quando ele estava ali se contorcendo em dores, ele chegou e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Cristo, ele sabia mais do que ninguém, até porque como Deus que era, dominar os seus sentimentos, canalizar para aquilo que era piedoso, canalizar para aquilo que era certo, sem abrir mão dos princípios do Evangelho, sem abrir mão dos valores da palavra de Deus. Então, Cristo é exemplo supremo nesse sentido, Cristo é exemplo perfeito para nós também nessa matéria. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, assim, meus amigos, minhas amigas, hoje, o que foi que nós vimos com base nesse texto? Hoje, o que foi que nós vimos com base nessa passagem? Que a vida em Cristo, que a nossa vida e vida cristã, ela nos leva a uma vida de santificação, não na teoria. Ela nos leva a uma vida de santificação, não em palavras, mas ela nos leva a uma vida de santificação prática, no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa peregrinação aqui neste mundo. Isso acontece como? Através das nossas palavras. Isso acontece como? Através das nossas ações. Isso acontece como? Através dos nossos sentimentos. Mas para que todos esses aspectos eles estejam centrados na vontade de Deus, o que é que nós devemos fazer? Aquilo que nós cantamos como primeiro canto do nosso culto: nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Somente uma vida cheia do Espírito, meus irmãos, somente uma vida cheia do Espírito, minhas irmãs, pode fazer com que do nosso coração brote palavras que venham ser agradáveis, atitudes que venham ser santas, sentimentos que venham ser aprazíveis em relação à pessoa de Deus, em relação à pessoa do Senhor. Por isso que não existe santidade, por isso que não existe santificação sem a nossa procura, sem a nossa busca de nos enchermos cada vez mais com o Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Nessa noite de hoje, por exemplo, quando nós estivermos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, nós vamos ter a oportunidade de certa forma, cumprir um dos meios de graça que Deus nos disponibiliza para que este enchimento do Espírito possa acontecer, para que essa vida cheia do Espírito ela possa de fato ocorrer em nossas vidas. Por quê? Porque dentro dos sacramentos, especificamente falando, dentro da Santa Ceia, nós nos alimentamos de Cristo, nós nos alimentamos da sua carne, nós bebemos do seu sangue, para que assim, cheios de Cristo, para que assim, fortalecidos por Cristo, a gente possa assim, para a glória de Deus, vivermos uma vida de santidade. Termos palavras que venham ser santas, termos ações que venham ser piedosas, termos sentimentos que possam ser puros
e dessa forma, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, a gente possa se desenvolver, a gente possa dar prosseguimento a esse processo da santidade, que não vai se acabar, a não ser que aconteçam duas coisas em relação à nossa vida. A primeira delas, que nós partamos para a eternidade através da morte. A segunda delas, que Cristo venha e no seu retorno, Ele vem e venha resgate a sua igreja. Com exceção dessas duas situações, com exceção desses dois fatos, enquanto aqui nós estivermos, nós devemos desenvolver a nossa santificação, nos desvencilhando daquilo que é velho, renovando a nossa mente e nos revestindo de Cristo Jesus, conforme nós observamos, no seu sentido mais prático, no seu sentido mais direto, no que nós falamos, no que nós fazemos e naquilo que nós sentimos, para que assim nós vivamos e vivamos, não só para a glória de Deus, mas vivamos de maneira que Cristo cada vez mais seja visto, que Cristo cada vez mais seja esculpido na nossa vida, para que assim vivamos de acordo com a vontade do Senhor, com o seu propósito quanto às nossas vidas. Então, é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós vamos nos santificar em todo o tempo. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós vamos nos santificando em todo o nosso ser, seja naquilo que nós sentimos, seja naquilo que nós falamos, seja naquilo que nós realizamos, para a glória e glória do nosso Deus. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa meditação, nós queríamos nos dirigir, especificamente falando, para aquelas pessoas não salvas, especificamente falando, para aquelas pessoas que ainda não assumiram um compromisso com Cristo. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de lhe falar, meu amigo, minha amiga, que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E você tem essa necessidade, você tem essa carência de passar por esse processo na sua vida. A santificação, em primeiro lugar, no sentido de você ser separado para Deus, e isso vai acontecer na medida em que você reconhece Cristo como seu Salvador, na medida em que você confessa os seus pecados, na medida em que você entrega a sua vida a Ele, e o Evangelho lhe exige para que você possa proceder dessa maneira, e a partir do momento que você experimentar essa nova vida, você prosseguir, você galgar no processo de santificação, e assim você dá os passos necessários, e assim você cumprir as exigências de Deus, para que desta forma você possa vê-lo na eternidade, não como juiz, não para reprovar as suas obras, mas sim que você possa vê-lo na eternidade como seu Deus, como seu Salvador, como seu Redentor, e assim você possa viver em comunhão com Ele para todo sempre. Então, é essa exortação que nós lhes fazemos, é esse o conselho que nós damos. Se volte para Cristo, se volte para Cristo, experimente santidade através da salvação, experimente a santificação através do agir de Deus na sua vida, para que assim você se assegure, a fim de ter uma eternidade junto com Deus, para a sua glória e para a comunhão eterna com o Senhor. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que o Senhor Deus, Ele nos abençoe, que o Senhor Deus, Ele aplique essa palavra em nossos corações, e pela sua graça e pela sua misericórdia, todos nós que aqui estamos, aqueles que nos ouvem e nos assistem agora e que nos assistirão depois, todos nós possamos viver uma vida desenvolvendo a nossa santificação, desenvolvendo a nossa santidade. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações. Amém.